A você que nos sintoniza, a você que nos acessa no Comunicons News, muito obrigado pelo carinho da audiência. Estamos começando esse Comunicons News falando sobre o segundo simpósio de Parapedagogia e Docência Conscienciológica que acontecerá nos dias 19 e 20 de outubro aqui em Foz do Iguaçu. Participe das palestras e mesas redondas na área da parapedagogia ou entre em contato com a Reaprendência para conhecer os temas e enviar as suas experiências. Acesse o site www.reaprendentia.org.br. Comunicons News com a professora Silene Couto para falarmos sobre os contrapontos do parapsiquismo. Bem-vinda mais uma vez, Silene. Obrigada, Luiz. Muito obrigada pela oportunidade. Nós estávamos prometendo falar sobre o emocionalismo e a racionalidade nesse capítulo, né? Isso mesmo. Dá para definir, mostrar o que é o emocionalismo, o que é a racionalidade? Vamos lá. Assim, não é tão difícil, né, a gente imaginar, porque são temas mais do nosso cotidiano, né, do nosso dia a dia. Então, emocionalismo seria o conjunto das emoções das pessoas, mas assim, de uma forma, numa abordagem, né, do comprazimento pela emoção, pela vivência da emoção doentia. Então, o que nós queremos dizer com emocionalismo seria a pessoa ter um apreço, né, ter uma predisposição, um hábito de querer vivenciar emoções, né, ou de fazer disso a sua rotina do dia a dia, vivenciar bastante as emoções mais negativas ou mais animalizadas, né, emoções que deixam a pessoa mais assim, ouriçada, né, mais arisca, né, ou as paixões humanas. E a racionalidade seria a condição oposta, como sempre a gente fala aqui de contrapontos, né? Seria a nossa condição antípoda, que seria a vivência, uma condição mais linear do pensamento, da lógica, né? De uma abordagem um pouco mais imparcial, da cosmovisão, que é uma visão mais ampla, né? da nossa vida humana, não só da vida humana, mas de tudo que nos chega ao nosso escrutínio. E também dos sentimentos evoluídos, né? Porque há uma tendência das pessoas a pensar, poxa, então é para eu ficar racional, frio e eu não vou ter emoção? Porque quando a pessoa é emocional, a gente logo no primeiro contato já começa a perceber nos atos. E se a pessoa tem um ataque de emocionalismo, é fácil a gente detectar. É muito Mas fácil. Aquele que é racional não é aquele ser gélido, frio. Não, de jeito nenhum. Isso é muito importante a gente frisar aqui, porque para colocar a racionalidade como ideal, né, de maturidade, de homeostática, é preciso entender que a vivência da racionalidade envolve um sentimento muito mais avançado. Né? Então, nós estamos falando dos sentimentos evoluídos, da fraternidade, do universalismo, de uma visão de grupo, né? De querer o bem das pessoas de uma maneira grupal, coletiva. E quando nós falamos de emoção, é muito ao contrário. A pessoa que é muito emocional ou muito emotiva, ela tem uma tendência a fazer exigências para si. Então, são pessoas muito mais egóicas, elas defendem muito mais o dela, elas reclamam mais de justiça, né? Eu quero isso, eu fui injustiçada na vida, eu quero pedir, né, para mim, para que eu seja, então, melhor tratada, né, pela vida, de uma maneira geral. Então, se vê que a emoção, no caso, ela conduz a pessoa mais ao egoísmo, ao egocentrismo. E a racionalidade, pelos sentimentos evoluídos, né, a partir do corpo mental, do mental soma, deixa a pessoa com uma visão um pouco diferenciada, uma visão mais da compreensão, da megafraternidade, da empatia, do perdão e da gratidão, que também faz parte aí. E tudo isso, por incrível que pareça, faz parte da racionalidade. Né? Como você trata isso no livro? No livro eu elenco alguns itens, né, para ajudar a gente a entender, esmiuço um pouco mais sobre a questão da emocionalidade, do emocionalismo, né, essa vivência das emoções, das paixões. Né? Por exemplo, eu falo da ansiedade, falo um pouco sobre isso, falo sobre o orgulho, falo sobre a vaidade, falo sobre a conflituosidade, né? A pessoa que está sempre em conflito, ela lida com as situações da vida humana, está sempre em conflito. A pessoa que é insegura, né? Que é muito carente, então ela quer a aprovação o tempo inteiro daquilo que ela faz, né? Isso é uma coisa que a gente pode... A ansiedade é um sinônimo muito claro, né? De emocionalismo. Isso até se você... for observar, ler nas coisas, no dia a dia, ver um pouco as coisas do dia a dia, é quase um sinônimo, né? Mas não é só ansiedade, né? E essas outras coisas que ficam ali de permeio, elas são muito importantes, né? Então, por exemplo, uma pessoa que ela é insegura,
o que ela é carente, a pessoa que quer a aprovação dos outros o tempo inteiro, ela vai se sabotar o tempo inteiro nas relações com os outros e no trabalho que ela faz. Né? Então ela está sempre aquém do que ela poderia render e produzir, porque ela sempre está sentindo alguma coisa, né, de que as pessoas não gostam de mim, ou que o meu trabalho não é tão bom, ou que a outra pessoa, né, como a gente falou anteriormente, da satisfação malévola e benévola, a outra pessoa está crescendo e eu não estou sendo valorizada, e a pessoa acaba não crescendo. Já na racionalidade, o que a pessoa vai fazer? Né? E aí eu coloco isso também no livro, elenco um pouco isso. A pessoa vai pensar, puxa, não, eu tenho meus atributos, eu tenho meus trafores e com isso eu tenho que render. O fato da pessoa estar crescendo, o fato da pessoa não me dar atenção, não impede absolutamente de eu fazer o meu trabalho. Né? E isso eu coloco, tento trazer um pouco mais de luz, de racionalidade, né, sobre essa questão. A gente lançar uma luz sobre isso e pensar, refletir um pouco mais, né? E trazendo sempre um embasamento vivencial. Então eu coloco as minhas vivências para quem, né, se interessar de ver um caso, né, estudar um caso, mas isso daí é muito comum e universal. Então as pessoas se identificam muito. Impulsividade, que mais se elenca mais alguns Sim, bom, a gente pode falar. Lá. Por exemplo, a pessoa baixa autoestima, como eu falei, a insegurança, a carência, a impulsividade, o infantilismo, a própria inveja, né? A inveja que vem da baixa autoestima, da competição, isso também é importante. A mágoa, o rancor, né? Então a pessoa ela cultiva aquilo. E não basta o outro vir pedir desculpa, não, eu quero falar mal do outro e pensar mal do outro. Então, se a pessoa pediu desculpa para mim, beleza, o problema é dela, mas eu ainda continuo falando mal dela. Isso é emocionalismo. Totalmente errado, né? A pessoa não está aberta à racionalidade para poder pensar aquela situação sob um novo prisma, que é um prisma da compreensão, do perdão, do entendimento e de relevar aquele fato, né? Esses são alguns exemplos. Outro, por exemplo, do heteroconflito. Então, é uma pessoa barraqueira, que quer fazer confusão, né? Que chega e quer rodar a baiana, né? E falar as coisas. Então, isso tem que pensar se isso realmente é o ideal dentro do nosso contexto do parapsiquismo, onde as energias da pessoa sempre têm uma repercussão muito maior, né? Então, pensando nesse aspecto, não dá para a gente ficar assim, né, Luiz? Né? Então, a racionalidade, por outro ponto, leva a pessoa o quê? A ficar mais serena, a ficar mais tranquila, a ficar mais por cima da situação, de olhar por cima, né, de ver o coletivo, de ver o grupal, de pensar no melhor para os outros, não só o melhor para si. Né? Quando fala dos outros, a pessoa se insere nos outros. Então, é o melhor para o grupo. E isso a pessoa sempre acerta mais, porque vai ter mais assistência. Você falou que, inclusive, coloca pontos de vivências suas no livro, né? Sim, eu trago... Conta para nós aí, pelo menos uma ou duas passagens. Dá uma palhinha. Motivar quem nos assiste, inclusive, a pegar o livro e dar uma lida. Exatamente, né? Isso é o mais importante. Mas, assim, esse aí é um tema muito... as pessoas comentam muito, né, os leitores do livro, porque se identificam demais, né? Quem não se identifica com isso? Porque quem não vive, né, essas coisas? Nós então, somos emocionais. Nós temos esse aspecto, né? Então, e são os maiores mataburros da natureza humana, né? E é aí onde entra o assediador extrafísico para minar nossas defesas, né? Então, eu coloco algumas coisas que eu vivenciei na adolescência, por exemplo, quando o meu parapsiquismo estava mais, né, não estava tão sob domínio, então eu tinha interferência de assediadores, justamente porque tinham essas emoções mal resolvidas, das minhas ansiedades, das minhas inseguranças, essa vontade de ter aprovação, que era uma das coisas piores que eu tinha, de ter aprovação pelos outros, então isso me deixava muito inseguro. Aí eu coloco isso em mais alguns casos. Mas o mais importante não é o aspecto da emoção, foi como houve a superação. Por quê? Você vai me perguntar assim, como as outras pessoas sempre me perguntam, poxa, mas eu tenho um jeito de mudar isso? Se eu sou assim, a situação acontece, não tem jeito, eu vou lá, quando eu vejo, já estou fazendo a situação, já estou armando o barraco, já estou falando as coisas, já me fiquei perturbado com aquilo, já me senti mal. E aí, nesse momento, é que a pessoa vai ter que fazer a mudança, né? E como ela faz a mudança? Então, a partir da racionalidade, a pessoa pode começar a mudar isso sem ficar olhando direto para o problema, para a lacuna, para o trafar. Ela vai fazer uma técnica de desenvolvimento da racionalidade. E como ela pode fazer isso? Aí eu coloco uma técnica que eu usei, que me ajudou muito. Então, eu tinha uma habilidade para estudar, gosto de estudar e tinha facilidade para ler, né, para organizar meus estudos. E eu comecei a disciplinar o meu tempo para fazer isso. Né, estudar bastante, ler, e usava a informação que eu lia, que eu estudava, para fazer uma coisa produtiva. Então eu comecei a escrever artigos, escrever algumas coisas e guardava aquilo para mim.
com o tempo, aquela sensação de eu estar sendo produtiva, de eu estar lendo, de eu estudar, né, desenvolver a reflexão, tudo aquilo foi começando a assentar as minhas emoções. Os assediadores não queriam conta de ficar na minha psicosfera, nas minhas energias, enquanto eu estava estudando, porque, né, o assediador gosta de emoção e a gente estudando, né, com a racionalidade é muito difícil isso. Eles se afastam e eu comecei a pensar melhor e ver que os meus problemas emocionais eram muito pequenos. Com o tempo, naturalmente, tudo isso foi sendo superado, porque eu fui ficando com melhor autoestima, com mais autoconfiança, o meu raciocínio foi ficando muito mais linear, mais tranquilo, mais sereno, e as coisas foram superadas de uma maneira muito mais natural. Então, essa técnica eu exponho no livro, e é uma técnica que tem muito valor, Luiz. Eu acho que quem puder aplicar, vale a pena dar uma lidinha aí. Trabalhar o traço força em detrimento desse do traço fato. Eu coloquei um exemplo de um traço força meu, né, do estudo. Mas se a pessoa tiver um outro traço força, ela não é muito... Eu acho que bem vale a pena a pessoa sempre investir mais nos estudos, porque o estudo sempre leva a pessoa, em alguma forma, ela leva para a racionalidade. A pessoa vai começar a pensar mais. Mas se a pessoa tiver outras habilidades de comunicação, ela pode, por exemplo, ser um docente da Conscienciologia. Né, e falar bem. Então, na hora que ela está falando, ensinando para as pessoas, ela vai estar com os amparadores extrafísicos, com as consciências que nos ajudam aqui nas nossas tarefas de assistência. Então, nesse momento, a pessoa vai começar a pensar melhor, vai começar a pensar com mais tranquilidade, com mais linearidade, vai ter mais visão de conjunto, que é o que nós estamos chamando de racionalidade aqui. Então, com os amparadores e com a comunicação dela, a pessoa também vai chegar numa condição anti-emocionalismo, né, que é muito mais favorável ao parapsiquismo. Nossas abordagens. Silene, para finalizar, ser desperto não pode se alterar, não pode ser emocional. Que difícil, né? Vamos exigir isso. Ser desperto está no 51%, no 50%. 50% né? Mais um, né? Já dando rumo ao serenão. Exatamente. Então você entendeu muito bem a minha abordagem. Então os 50%, né, o 51%, que é o que a gente já quer avançar um pouquinho, ele já implica que o ser, mostra já que o ser desperto, né, esse ser desassediado permanente total, que não tem interferência dos assediadores extrafísicos, que ele em algum nível, ele já dominou, em parte, pelo menos, o emocionalismo. Por quê? Isso tem uma lógica. Se os assediadores vinculam-se a gente, né, fazem um plug com nossa pensanidade, conosco, através das emoções, normalmente é isso, porque a intenção do assediador ela é maligna pela emoção alterada. Então, eles só se conectam conosco se as nossas emoções estiverem alteradas também, né? Tem o pensamento, sentimento, energia. Às vezes começa no pensamento, mas o sentimento está alterado, a emoção está alterada. Então, se a pessoa não faz qualquer evocação da emoção negativa, a tendência vai ser ele ficar refratário a essas influências. Então, logicamente, o ser desperto teria um nível mais de controle das emoções, né? Já teria um nível de linearidade do pensamento maior, de racionalidade, a ponto de evitar o assédio extrafísico, a ponto de evitar ser abordado por essas consciências doentias e emocionais, né? Então, a princípio, em teoria, o desperto ele tem algum controle sobre isso em um nível melhor do que o normal, do que o medíocre, né? E aí, com o tempo, a partir daí, a pessoa vai dominando mais até chegar à condição do serenal, né? Esse é o ideal. Então, viva 51%. Viva 51%. Vamos em frente. Silene, muito obrigado pela tua participação. Obrigada, Luiz. Eu que agradeço mais uma vez. E olha, se você também quiser sugerir, dar sua opinião, comentários, você pode postar, deixar aqui mesmo no vídeo, no nosso canal, deixar o seu comentário, a sua sugestão também para a Silene comentar qualquer outro tema do livro também, fique à vontade. E até o nosso próximo encontro. Até o nosso próximo encontro. Eu encerro aqui falando que de 15 a 17 de novembro acontece em Foz do Iguaçu o segundo Congresso Internacional Autopesquisologia com o Mater Pensene Maxi Proexis Grupal. O evento será realizado no Hotel Bourbon e terá como pré-evento o curso 40 Manobras Energéticas, que acontecerá no período de 11 a 14 de novembro. Participe desse evento. E informações, entre em contato com o IIPC pelo telefone. Código de área 45-2102-1448. Obrigado, amigos, e até o nosso próximo Comuniconsnews.